Olá, nós somos estudantes do curso de Engenharia Civil da Unifespa e com o apoio do projeto Ver o Solo, na pessoa da professora Rafaela, nós montamos um simulador de erosão hídrica para ilustrar os efeitos da erosão causada pela precipitação no solo e, colateralmente, nos recursos hídricos superficiais. Acompanhe o nosso experimento. Para apresentar o nosso simulador, a gente vai observar que nós temos três solos aqui, separados em garrafas PETs. Um solo que está desprotegido, somente o solo cru, sem nenhuma proteção. Um outro solo que está protegido com material orgânico morto. E um outro solo com material orgânico vivo, bastante protegido. Então, a gente vai simular uma chuva através do gotejador para ver como o solo se comporta. Podemos perceber que nesta primeira etapa, ao atingir o solo descoberto, o pingo de chuva forma uma microcratera compactada de até 4 vezes o tamanho da gota, espalhando então as partículas do solo. A partir desse desprendimento de partícula argilosa, ocorre o seu transporte e o entupimento de poros no solo. E forma-se também uma crosta delgada superficial, que reduz a infiltração da água. A erosão pluvial causa o empobrecimento do solo, assoreamento de rios e lagos, causando também erosão em sulcos, erosão em ravinas e assim afetando todo o meio ambiente. Nesta etapa, temos o solo com cobertura orgânica seca. Ela não é tão eficaz quanto uma cobertura vegetal, mas mesmo assim ela consegue dar uma segurada no impacto da chuva. Ou seja, mesmo que essas folhas secas sejam levadas para o curso da água, terá uma decomposição mais rápida. A vegetação é um dos principais fatores que atuam como redução da erosão, protegendo o solo em 3 níveis. Primeiro, o nível da copada. O impacto das gotas de chuva é amortecido pelas folhas e ramos da planta. Segundo, o nível da superfície do solo. A vegetação funciona como uma barreira, diminuindo a velocidade do escoamento superficial da água. E como consequência, vai reduzindo a capacidade da água desagregar e transportar as partículas de solo. E por fim, o nível do interior do solo. As raízes vai aumentando a estabilidade dos agregados do solo, dificultando a desagregação. Terminando esse experimento, conseguimos observar o assoreamento, que é o acúmulo de terra, lixo e qualquer matéria orgânica no fundo de um rio. O fenômeno geralmente acontece quando o curso da água não possui matas ciliares. Infelizmente, afeta qualquer animal que ali vive, principalmente os animais aquáticos. Então, falando sobre sulcos, ravinas e vossorocas, Zanato define algumas características para os três. Os sulcos são pequenas incisões verticais no solo, geralmente em decorrência direta da ação da chuva. As ravinas é um processo erosivo de continuação dos sulcos, onde você tem a presença de taludes laterais e ao longo do corrimento onde você tem o arraste da partícula de água. O outro são as vossorocas. O grande quesito aqui é que apresenta o afloramento do lençol freático. Então, as vossorocas, a característica, a diferença básica entre ela e as ravinas são esse aparecimento do lençol freático. Aqui na esquerda a gente pode ver, na esquerda você vai ter uma imagem com um pouco de sulcos e formação de ravinas, na direita, a imagem da direita, as ravinas, e aqui você tem a vossoroca, onde tem a característica do lençol freático. Então, saber quais as consequências da erosão para o solo é um passo importantíssimo para evitá-la. O desmatamento desenfreado para a agropecuária sem o devido cuidado, as queimadas, crescimento desordenado de áreas urbanas, são, na maioria dos casos, os principais responsáveis pela erosão do solo. A consequência é um solo degradado e infértil, conforme a erosão avança. Então, as camadas de terra que sofrem sedimentação podem ser depositadas em leitos de rios
causando muito mais impacto ambiental. Além disso, pouco a pouco o solo perde nutrientes essenciais para nutrir, né, o plantio agrícola, ou mesmo a criação de seres vivos, né, em pastos como os gados, por exemplo, e pode tornar-se totalmente inviável. Ou seja, a resposta para a pergunta quais as consequências da erosão para o solo é não outra senão o extermínio de qualquer tipo de organismo vivo do nicho. Nas grandes cidades, com relevo montanhoso, chuvas constantes, pode ocasionar deslizamento de terra em terrenos ondulados, né? Esses deslizamentos ele ocorrem, em sua maioria, nas áreas em que a vegetação natural foi retirada para a construção de moradias, problema agravado nas localidades mais pobres. Então, o risco de deslizamento é maior quando as áreas de morro são desmatadas, pois os solos em cobertura vegetal ficam mais desprotegidos das fortes chuvas, que é basicamente o que será apresentado no nosso experimento. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre erosão em construção civil. Para Silva, 2009, o principal fator desencadeador dos processos erosivos é a ação humana. Esta erosão antrópica não acontece mais somente nas áreas urbanas, está se estendendo para a área rural também, pois o uso e a ocupação inadequada do solo são constantes, causando desequilíbrio nos processos naturais. Segundo Bittar, as principais causas do surgimento e evolução da erosão está relacionado ao traçado inadequado do sistema viário, a precariedade do sistema de drenagem de águas pluviais e também a expansão urbana rápida e desordenada. Em Marabá existem vários pontos de erosão. Aqui nós podemos ver uma caçamba que foi levada pelas águas ao cair em uma cratera formada por uma erosão no quilômetro 156 da BR-155, e a foto foi tirada pela Polícia Rodoviária Federal. O combate e prevenção das erosões ocasionadas na zona rural é trabalhada pela engenharia civil, através de técnicas de bioengenharia, implantação de um sistema de drenagem superficial eficiente, métodos de controle de erosão, além de outros. Nesta imagem, nós podemos observar o tratamento do solo com a bioengenharia logo acima, o sistema de drenagem também, que é um dos sistemas de controle, e o método de controle erosivo do lado direito, que são as sarjetas e as contenções e desaceleração de águas pluviais.